E aí, galera, estamos em mais uma live da DNA, mais um podcast, na verdade, da DNA, sendo gravado aqui. Eu sou o Sorais e eu tô aqui com o Alanis, né? Salve. E a gente vai hoje comentar um pouquinho aí sobre algumas notícias dos fighting games, né? Dos jogos de luta, porque a gente foi aí chocado pelo assunto da semana, que é o Yujiro Hama, né? No Tekken 8. Junto, e também, né, as outras DLCs que vão vir aí em seguida, a Ingrid no Street Fighter, o Mr. Karate no Fatal Fury, vai ter o jogo do Avatar, vai ter a Kunimitsu também no Tekken 8, então muita coisa aí nos jogos de luta rolando. E o Yujiro com certeza é o mais surpreendente, né, porque é um personagem aí que, assim, muita gente já especulava que podia vir o Baki pro Tekken há um tempo atrás, né? Mas eu, sinceramente, sempre achei o Baki muito sem graça, né? Eu acho o Yujiro muito mais legal. E eu acho que a maioria ficou mais empolgado também com ele, né? E eu já queria começar, Alanis, falando sobre isso, porque o Yujiro, ele é a encarnação de tudo que exala força, energia e tal no anime. Ele é imbatível, né? A gente sabe. E eu fico pensando como será que eles vão, né, passar ele pro jogo, como que vai ser a gameplay dele, porque ele luta todas as artes marciais, né? Ele é o cara que... E ele não é só, assim, força bruta total, ele estuda, né, os oponentes, ele estuda as artes marciais, e essa que é a parte mais, assim, assustadora do Yujiro, porque além dele ser imbatível, ele é inteligente também, né? Ele não é só aquele cara super bruto. Então eu queria que você falasse aí como que você acha que ele vai ser, né, como que vai ser a gameplay dele no Tekken. Bom, como que eu imagino que possa ser o gameplay do Yujiro no Tekken? Tem... Eu acho que dá pra fazer essa relação com os lugares onde o Yujiro já apareceu. Uhum. E talvez quem tá ouvindo a gente aqui, que tá assistindo a gente, não tem essa relação de Yujiro em algum jogo de luta. Porque o único jogo que eu vi o Yujiro aparecendo é um jogo do Play 2 chamado Garouden, que Uhum. é um jogo que praticamente só saiu no Japão. Eu joguei ele pra cá por conta de... Na verdade não foi por conta do emulador, eu comprei ele e na época lá numa locadora que tinha perto de casa, mó achado. Mas assim, também não é essas locadoras que, você tá ligado, né? Uhum. Internet. Os caras vai lá e resolve o problema. Mas o jogo ele E era em japonês, né? tudo Imagino, em né? Tudo japonês, em tudo em japonês. japonês. Tudo em japonês. Eu fui aprender a jogar ele, eu acho que tem alguns meses, porque eu baixei aqui pra jogar no emulador de PlayStation 2. E aí eu vi, eu fui traduzindo daí ó, os comandos e tal, eu fui aprendendo direitinho como é que funcionava. Na época era só apertar botão e testar pra ver que hora que saiu especial. Porque é um estilo de mecânica bem diferente, né, do Garouden. Mas um dia a gente fala mais sobre esse detalhe. E o Yujiro ele aparece lá como personagem secreto. Uhum. Né? Então tem algumas condições ali para você zerar o jogo de uma forma específica. Eu não lembro se é com todos os personagens, se é zerar no hard, não lembro qual que é a condição. Mas você libera ele como personagem secreto. Inclusive um bom assunto E. aí, né? Pra gente falar em algum dia, né? Que é sobre a saudade de personagens desbloqueáveis, né? Sem ser Nossa, por cara. valor. Nossa, não começa esse assunto, porque, cara, nossa. Vou te falar, viu? E o Yujiro, ele é como é que ele tá naquele jogo, né? Então, eu vi pouco dele, mas ele tem muito dos golpes que a gente vê ele usando no anime, por exemplo, né? Eu conheço ele pelo anime. Uhum. Então, aquela bica que ele levanta a perna lá pra cima e desce o calcanhar na fuça do maluco, sabe? Sim. Esse tipo de coisa. E eu acho que o que a gente pode esperar no Tekken é algo que seja muito parecido com referências ao que a gente vê ele fazendo em anime. Você acha que eles vão colocar até as partes mais ridículas dele, assim, dos golpes, que é aqueles golpes que é impossível de alguém fazer, tá ligado? Eu acho que se no especial dele ele não der um pisão que causa um terremoto, não digo nada, entendeu? É. Porque,
Porque ele. Não, que Eu causa não, lembro. que para um terremoto, né? Que Pois é, pois é. no Pois anime é. tem que lembrar, né, que tem essa cena que tá acontecendo um terremoto, tá atrapalhando a luta, ele bate na terra e ele para o terremoto só pra continuar a luta, tá ligado? Hoje não. Pois é. É exatamente isso que eu tô falando. Então, eu acho que o Yujiro, ele tem momentos que são muito marcantes, né? Tem. Então, assim, ele como personagem, assim, no que diz respeito a caráter, é um dos piores vilões que eu vi. Ah, com certeza, né? É Mas, o pior pai dos animes, né? nossa, não tem, sabe? Mas no que diz respeito a estilos de luta e a momentos épicos de combate, fazer coisas assim que Ninguém humilham faz, os né? oponentes, assim, que ninguém faz e tal, cara, ele é incrível pra isso. Sim. E eu espero ter muito disso no Tekken, porque você tem um personagem que tem muita chance de trazer ótimas referências pra referências do anime pro jogo, é ele. Sim. Sabe, o que eu quero dizer você tem um personagem que tem muita chance de fanservice, é ele. Sabe, porque ele tem muita coisa boa que dá pra aproveitar e deixar o jogo muito bom, sabe? E assim, é um jogo que tem muita questão do 50-50, né? Muitos personagens ali tem a questão da adivinhação e tal, né? Que eles entram muito em stance, né? Pra quem não sabe o que é stance, é basicamente é um golpe, entre aspas, que o personagem ele muda ali a forma dele de lutar por algum momento, e nessa forma ele tem mais golpes, né? Então, os personagens, por exemplo, o Armor King, ele dá um golpe, né? O FFN2 dele, que é frente, frente, neutro 2, que ele dá um soquinho no saco do cara ali, aí você aperta pra frente e ele entra numa stance, e aí ali ele ganha golpes novos no qual o cara tem que adivinhar. Vai ser um golpe baixo, vai ser um golpe alto, vai ser um golpe que é um agarrão, enfim. E o Yujiro, ele tem aquela Demon Back no anime, né, que ele tem as costas que formam o rosto de um demônio, os músculos dele ali. E eu acredito que poderia ser ou uma stance, né? Que ele ganha ali, que ele muda os golpes e ele fica com a pose, né? Do que ele faz no mangá, né? Pra quem. Depois na edição eu vou colocar a imagem, né? Pra ficar mais fácil da galera ver. Ou poderia ser um install, né? Igual aquele do Facun Run, que o install, pra quem não sabe, de novo, né? É um buff, né? Que você ganha. É. O personagem ele coloca ali algum tipo de melhoria nele pra usar em algum momento, né? O Facun Run, ele tem um que é basicamente o Facun Run, ele é um personagem de baque, né? Praticamente, assim. É um cara gigantesco que luta Muay Thai. E ele tem, né? Ele coloca um monte de raio no corpo dele pra ele ganhar alguns golpes novos depois. Então acho que seria bem da hora. E essa questão de 50-50 me lembrou, cara, uma cena muito, muito ridícula do Baki, mas que eu adoro. Que ele basicamente joga Joaquim Pô, o Baki, e o Baki ganha, né? O Baki é filho do Yujiro, e ele, nesse momento, ele tá tentando, assim, se recompor com o pai dele, tá tentando aceitar, né? O pai dele ali, que ele sempre odiou, porque o Yujiro matou a mãe dele e tal. Yujiro, cuzão 100%, né, e tal. E nessa cena, o Baki, ele tá começando, assim, a tentar, porra, eu quero ficar com meu pai, eu quero entender ali por que ele é assim, não sei o que, blá, blá. E chega um momento que eles simplesmente jogam Joaquim Pô, tá ligado? E aí o Yujiro joga tesoura e o Baki joga pedra, né? Aí o Baki, ele reflete, caramba, eu ganhei. Eu achei que ele era invencível. E aí o Yujiro, com os 2 dedos dele, da tesoura, quebra a mão do Baki, assim, na pedra. Tipo assim, ele mostra que a tesoura quebra a pedra, cara, basicamente. Também. Falando sobre o Baki nos jogos, tem os jogos ruins ali do Baki, né? A gente pode dizer assim, que são aqueles jogos do PlayStation 2, né? Se eu não me engano, tem o Baki lá, Fighting Fury, alguma coisa assim. E tem aqueles jogos mais recentes que não são muito de luta e tal. Né? Então o Yujiro não fez muita participação. E o Tekken é perfeito pra ele, né? Porque é um jogo já focado em artes marciais. Você vê que é tudo. Mesmo a gente vendo assim personagens muito escrotos assim jogando o torneio, tipo a Lídia da vida e tal. Você vê que é muito bem feito as animações, tá ligado? Tipo, muito legal, né? Então, eu gosto bastante e acho que ele é perfeito pra aquele jogo.
Lembrando também que tem o Feng lá, que é o Hitsukayo, né, do Baki, então, tipo, é praticamente inspirado ali, né, não dá nem pra falar que não é, que é literalmente o mesmo cara, né, e que é outro personagem que tem uma cena muito marcante pra mim, que ele assim, é um cara gigantesco, que luta Kung Fu, e tem uma cena que ele, a técnica dele, ele fala assim, pra você se esconder de alguém, você tem que se esconder na sombra dela. E aí tem uma cena que ele tá tentando passar por uns guardas pra ele salvar um cara. Aí, literalmente, ele fica colado, assim, nas costas do cara, andando junto, sincronizado com o cara. E aí o cara não consegue ver ele, porque o cara acha que é a própria sombra. Tá Uhum. ligado? E aí Da hora. tem até uma hora que o cara levanta a lanterna, assim, porra, tem alguém aí. Aí os dois levantam a lanterna e ele tá literalmente sincronizado com o cara. Atrás, um cara, tipo, de 2 metros atrás do maluco de 1,80, assim, tipo, e ninguém consegue ver ele, tá ligado? Muito pica. Então, eu acho que O o Feng, Baki... inclusive, tem até as feições, né? Que lembram um pouco o personagem de... Então. E assim, dá pra você falar que o Feng é bem inspirado, porque o Feng é um cara enorme do Tekken que desvia de tudo também, né? Não é um Uhum, personagem igual, tipo assim, uma reina da vida que é pequena uhum. e é evasiva. Não, ele é um Sim, cara gigante que é evasivo. Não é. faz nem sentido, tá ligado? Então, é muito, muito legal isso e eu queria muito que trouxesse esse tipo de referência aí pro jogo. O mais tosco possível pra mim é o mais legal, né? Porque essa coisa de jogo de luta ser sério e tal não pega muito assim. Tipo assim, a gente cresceu com Mortal Kombat e o que você, tipo assim, destruía lá o cara com o Brutality, voava sei lá quantos ossos, e o cara continuava gritando mesmo sem cabeça, sabe? E o Tekken também, né? Porra, um canguru que luta ali e fala, e todo mundo entende o que ele fala, mesmo ele, sabe? Então, tipo, no Tekken 8 mesmo, né? Os ursos, eles comentam, eles falam no modo história, e Sim. tem a legenda deles, e os personagens entendem o que eles estão falando, né? Então é muito. É. É a mistura do tosco com o foda, né? E isso é sempre legal nos jogos de luta. O Tekken, ele tem um histórico de fazer piada, de ser brincalhão. No Tekken 3 tem aquele final do Gon, que é um loop eterno, que se você não cortar, ele fica pra sempre naquele Sim. loop. O Gon que Então, era um personagem convidado também na época, né? Era um pois é. dinossaurinho. Parecia um Digimon. Então, eu acredito que seja interessante trazer o bom humor de volta pro Tekken. Porque Uhum. eu tô sentindo falta disso no Tekken. O outro ponto é. Tem muita gente que tá reclamando muito de que Tekken tá muito cheio de personagem com stance e tal, né? Sim. E eu acho que seria interessante o Yujiro ter installs em vez de stances. Porque ele ia ser mais bem recebido, vamos falar assim. Porque uma Lydia 2 no jogo ninguém aguenta, É. né? Essa aqui é a questão. Mas, Soraisen, vamos seguir com o próximo personagem convidado, Uhum. né? Já que a gente tá falando de convite, que é um que tá pra vir também. E esse tá pra vir no Fatal Fury, que é o Kenshiro de Sim. Hokuto no Ken. Kenshiro é um dos personagens favoritos meus, né? Uhum. Eu adoro, sou apaixonado por Hokuto no Ken. E eu acho o Kenshiro um dos melhores protagonistas que já foi criado. E eu queria saber de você, o que você espera, porque saiu o Mr. Karate e o Mr. Karate tá brutalmente roubado. É, Então, tá animal o Mr. Karate. me fala o que você espera do Kenshiro, porque, pelo visto, cada personagem que sai tá cada vez... o nível como fala, tá cada vez mais quebrado, vou usar o termo assim, eu não gosto muito desse termo, mas vamos nele. O Fatal Fury, desde que ele lançou, né, ele é um jogo que tem personagens muito legais. Eu gosto muito do cast dele, né? Tem praticamente todos, né, dos Fatal Furies antigos. E por conta de eu gostar muito do cast e vir muito personagem, eu não me incomodo, né, com esses convidados, porque a gente até acabou nem falando muito disso, mas tem muito essa coisa de muitos personagens convidados, né, hoje em dia em jogo de luta e tal. Só que eu vejo, né, tanto o Yujiro como o Kenshiro como bons convidados, né, pros jogos, porque eles não estão, assim, tomando o lugar de personagens antigos, eles não estão
atrapalhando o cast, digamos assim. Tipo, pô, você não vai ver o Kenshiro e falar, mano, eu não quero esse boneco. Não, você quer esse boneco, tá ligado? E se você falar que não quer, você tá errado, tá ligado? Porque o Kenshiro é muito foda, mano. Tipo, o anime, o Hokuto no Ken, é um dos melhores animes que tem. E o Kenshiro, ele é um personagem que dá pra colocar facilmente no jogo de luta. Até porque ele já tá em um, né? Que é o jogo anterior dele lá do PlayStation 2, né? Aquele jogo que é um jogo quebrado que todo mundo ama, né? Até hoje tem torneios aí grandes do jogo e tal. Vai estar na Evo. Vai estar na Evo, tem combos infinitos ali, combos daqueles combos que não acabam. Mas é muito legal, né? Porque o Kenshiro, ele tem golpes de artes marciais, tem poderes ali muito justos com o universo que ele tá, né? Não é, por exemplo, lá no Dragon Ball, que todo mundo destrói planeta com o dedo e tal, alguma coisa assim. Tipo, no Hokuto no Ken é muito mais pé no chão, digamos assim, né? Apesar do cara enfiar um dedo no peito dele e atravessar, né? Mas enfim. E eu vejo ele no Fatal Fury, assim, perfeitamente encaixado, porque eu consigo ver um personagem ali, tipo, não lento, mas aqueles personagens que são com a velocidade média, mas muito dano, tá ligado? Muita porra. É o que eu imagino que eles vão colocar no jogo. E eu acho que eles vão ter como referência aquele jogo do PlayStation 2. Eu acho que eles vão, tipo assim, fazer ali uma adaptação pro Fatal Fury e colocar algumas coisinhas novas, referências e tal, tipo... Provavelmente o especial dele, né? O Hidden Gear vai ser algum golpe especial aquele... É, do anime. certeza. Yakuretsu Ken, certeza. Ou ele vai fazer o cara morrer, né? Falar imagina. o meu amor, Shindeiro. Aí a cabeça do Krauser explode, assim, tá ligado? Então, vai ser alguma coisa assim. É que não pode ser tão violento também, né? Não sei, porque o próprio Fatal Fury não tem, assim, não é um jogo tão violento, né? Mas eu acredito que vai ser bem, bem legal o personagem. E eu espero que, assim, o modo história dele, essas coisas, mostre um pouco de como que ele chegou lá, né? E alguma referência ali pro próprio mangá antigo e tal, né? Porque tem o anime novo, né? Também, que o pessoal tá falando aí, mas eu não assisti ainda, então eu não sei se eles mudaram alguma coisa na história e tal, mas o antigo é muito foda. Eu acredito que o Kenshiro tem muito golpe fácil de capturar, pegando o jogo do Play 2 mesmo, né? Ali é uma biblioteca pronta já, de movimentação, os golpes. Então eu acho que eles não vão ter muito trabalho, porque lá ele tem projétil, ele tem counter, ele tem aquele especial que ele começa a esquivar de tudo ali também, que dá pra usar, que ele faz fica aquele monte de réplica dele, assim, né? Que ele fica dourado, com brilho dourado ali. Então tem muita coisa que dá pra pegar do jogo do Play 2. Então eu acho que vai ser fácil de transportar ele de lá pra cá. Não é algo que vai exigir muito dos caras da SNK, porque o jogo já tá pronto, né? Então, como é que era antigo? Era esse daqui, então beleza, só copia. Sabe? Se for um Ctrl-C, Ctrl-V, eu fico feliz. Sabe? Pra mim já é suficiente. E, assim, falando ainda sobre esses personagens DLC, né? A gente vai ter aí a Ingrid, que vai lançar amanhã, né? Se eu não me engano, no Street Fighter. A gente tá gravando hoje dia 27. Dia 27. E a Ingrid, ela é uma personagem aí que também, né, vai vir muito bem feita. E apesar de eu não ser muito fã da personagem, não dá pra falar que ela não tá, assim, extremamente bem adaptada ali pra esse jogo, né? Eu joguei, inclusive esses tempos atrás, eu peguei o Alpha 3 pra brincar com ela, né? Eu aprendi lá algumas coisas e assim, dá pra ver que tem algumas coisas dela, do Alpha 3, nesse jogo. Mas, porra, nível 1 milhão, assim, colocaram muito mais coisas agora, né? Ela tem muito mais magia e tal. E tem até uma galera que fez uma brincadeira falando, ela contra o Zangief vai ser a primeira matchup 11-0 da história. Então, ela tem um arsenal ali de zoning muito forte, né? E ela tá bem completinha. Aparentemente está bem completa, né? Vamos ver aí com o lançamento se ela vai ser forte, se ela vai ser fraca e tal. Vai lançar também a Kunimitsu. Acredito que também seja amanhã, né? No Tekken.
E também, né, tá super bem feito e tal. Tem até teorias, né? Parece que ela é filha do Victor, né? Porque ela, no próprio trailer, ela fala, pro Raven, né? Você treinou com meu pai e tal. E o Victor, Ah, parece que ele gosta muito do Japão ali e tal, né? Gosta um pouco até demais, né? Pelo jeito. entendi. Foi Então, viajar? é. E dá pra ver que ela tem uns golpes parecidos. Eu não tenho certeza, né? Mas é uma teoria Uhum. interessante aí. E ela é Uhum. uma personagem que tem ali uma relação com a Reina, né? Então é legal que eles deram uma rivalidade ali para as duas, né? Tipo, Lily e Asuka ali da vida. Uhum. E também vai ter o jogo do Avatar, né? O Avatar Legends, né? Se eu não me engano. Que vai vir aí, acho que é no próximo mês, né? Dia 3, dia 4 ali. Eu não lembro agora exatamente, né? Depois eu coloco ali a data certa no vídeo. Mas o que. Como você vê essa era de jogos de luta que a gente tá vivendo, né? Porque ao mesmo tempo que tá saindo muita coisa, tem muita coisa ruim também, né? Tipo, a galera tá reclamando bastante, os jogos não estão com balanceamento assim muito justo e tal. A gente tá na era dos patch notes, né? Uhum. Antigamente não tinha muito isso. A gente comprava o jogo, se o jogo fosse bom e fosse ruim, foda-se, comprou o jogo, vai jogar daquele jeito, né? E Uhum. eu não vi, assim, eu pelo menos, né, não via a galera reclamando tanto igual hoje. Tipo, eu queria que esse personagem fosse mudado, eu queria que não sei o que, sabe? Tipo, a gente vê que hoje, qualquer coisinha, a galera, porra, podia lançar um patch mudando isso, podia, sabe, entendeu? Então eu queria a sua visão nessa época que a gente tá vivendo, que tem tanta coisa de jogo de luta e mesmo assim, muita gente reclamando. Eu acho que a questão das reclamações. Eu vi um comentário esses tempos que eu meio que concordo, né? Que a FGC nunca vai estar contente. Não importa o que aconteça, pode estar perfeito, nunca vai ser o suficiente. E eu acho que às vezes a gente pende um pouco para esse lado sim, sabe? Da insatisfação eterna, né? Não, nunca vai ser bom o suficiente. E aí, pensando por esse lado, saiu um vídeo recente do The Keith, que é o Adam Hart, que foi o cara que foi responsável pelo balanceamento de Killer Instinct, inclusive, né, da Iron Galaxy. Uhum. E ele comenta muito sobre a ilusão do balanceamento, né? Então ele fala de game tuning, que esse é o objetivo do desenvolvedor, e ele fala de balanceamento, que é o desejo, certo? Então game Uhum. tuning é um negócio que você faz. Você vai lá, mexe, troca contagem de frames e tal, mas balanceamento de jogo, ou seja, personagens que lutam de igual para igual, isso daí é um desejo, mas ele não é algo que você concretiza. E ele cita uma uma situação que aconteceu, acho que foi com o LoL, de um personagem que todo mundo reclamava. Uhum. Aí os caras foram lá, lançaram patch notes, falando que o personagem tinha sido alterado. Mas o. E a galera foi lá e leu os patch notes e tal. E mudou completamente a. Como é que fala? A O win perspectiva, né? rate. O win rate do boneco mudou. Uhum. Só que o cara tinha esquecido de implementar as alterações. Uhum. Então, o win rate do boneco mudou sem ter nenhuma alteração no boneco. Então, isso mostra, na verdade, que a questão de balanceamento, tier list, tudo isso acaba sendo muito uma coisa de vibe. É uma parada assim, se você acha que o boneco é ruim na tua mão, ou se você acha que o boneco é ruim, você vai jogar mal com ele meio que de propósito. Acaba sendo um viés de confirmação, sabe? Sim, tem um fator psicológico aí, É né? um fator psicológico. E ele mostra ali, né? Esse é um exemplo do LoL que é muito importante, porque ele é quase que uma evidência de que tier list é viés. E tier Sim. list é mais psicológica do que qualquer coisa. Vai E a muito gente da vê. perspectiva do cara que tá jogando, né? E não É. da por- realidade de verdade, né? porque não existe ninguém que manipule o boneco no máximo. Eu vou dar um exemplo aqui de coisa besta, mas eu vi o Brian F e o Aidon conversando sobre o Alex. E o Aidon acha o Aidon acha o Alex terrível, ruim pra cacete. Mas o Brian F tá jogando com ele, tá tendo um bom resultado, e ele fala, meu, não tem como o Alex ser pior do que o Jamie, por exemplo, e tal. E o Aidon fala, não, ele é sim, e tal. Ele fala, não, eu não admito que você falar que o Alex é pior do que o Jamie, não sei o quê. Uhum.
E eu acho o Alex um personagem muito divertido. E apesar dele não ter um wake-up ali invencível, né? Que é uma baita vantagem nesse Street Fighter 6. Eu acho que ele joga muito bem no neutro e tal. Tem muita coisa legal que dá pra fazer com ele ali. Pra você não ir pro canto. Ele consegue segurar bem a luta. E eu acho que ele não é um personagem tão fraco assim. Lógico que ele não é o top, né? Top 5, top 10. Mas eu também não acho que ele é um boneco ruim. E então, essa questão de mas e aí o boneco que porque jogo desbalanceado, cara, eu acho que tudo isso daí acaba muito pendendo pra frescura, sabe? De Sim. verdade. Assim, isso eu sempre falo, né? Eu falo às vezes, tipo assim, às vezes o cara reclama, meu boneco tá muito ruim. Aí vai lançar um patch, vai deixar o boneco bom, o cara vai perder, vai continuar culpando o boneco às vezes. Então, eu acho que nem sempre, né, patch notes vai resolver alguma coisa. E é ruim, né? Porque a gente tá numa época onde tá lançando tanta coisa de jogo de luta, né? Imagina a galera que joga aqueles jogos tão nichados, né? Que não tem nem com quem jogar, e a gente que tem, né? A galera às vezes até reclama. Então... Sim. Fica uma situação difícil. Não acho que todos os jogos estejam balanceados, né? Com certeza o Tekken 8 é a prova de que, né, a empresa está até agora tentando corrigir os erros que eles fizeram na Season 2. Mas pelo menos dá pra jogar, né? Tem gente pra jogar e tal, e é divertido, né? Ter uma galera ali. Bom, galera, então vamos ficar por aqui hoje nesse papo, né? Foi um papo um pouco mais curto, porque nosso querido Alanis tem compromissos. E a gente pode continuar depois, talvez, mas a gente sempre vai tentar trazer assuntos novos pra vocês, tá? Pra gente comentar aqui, uma conversa aqui entre amigos mesmo, pra vocês mandarem as ideias de vocês também. E eu acho que eu tô muito empolgado pro Yujiro e eu quero ver ele quebrando a pedra com a tesoura. Eu tenho uma última pergunta pra você, Verse, que a gente já encerra com essa resposta, sem especulação excessiva. Há a questão de que a Tifa pode vir no Street Fighter 6. Eu tô chutando que quem vai vir é o Dio. Qual que você acha? Cara, eu não sei, não consigo imaginar nenhum personagem assim. Eu realmente acho que vai ser algum personagem convidado, principalmente porque vê a Ingrid e ela tá nessa vibe de vou trazer personagens de outras dimensões, não sei o quê. Mas eu não consigo imaginar. Eu gostaria, né? Se fosse um personagem convidado, a Tifa eu acho que combinaria bem, tá? Não vou mentir. O Dio também, do Jojo, né? Mas assim, eu preferiria, no caso do Street, que viesse um personagem do Street mesmo. Eu preferia que viesse 4 personagens, porque o cast do Street eu acho que é menor, eu acho que falta ainda personagens. E, né, a gente sabe. Vocês sabem que a minha personagem favorita é a Makoto, eu queria muito ela de volta. Mas eu gostaria, sim, se viesse a Tifa de jogar com ela. E se viesse o Dio também, eu acharia foda. E seria engraçado, né? Ter o Dio no Street, o Yujiro no Tekken, né? E o Kenshiro no Fatal Fury, né? Seria tipo. Eu acho que tem muita chance disso acontecer. Nível de testosterona 200 milhões, né? Nos jogos de luta. Mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui então, tá? Foi um papo legal. Espero que vocês tenham se divertido. E até a próxima, galera.